Alô velhinho, eu sou o Endo e esse é o canal Producena, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no nosso primeiro Gol de Cena do ano e também do canal, vamos trazer um filme conhecidíssimo que é o Avatar. O primeiro filme a ser lançado nos cinemas em 3D. E falaremos sobre esse filme hoje porque ainda essa semana eu vou estar trazendo o 2, que foi lançado recentemente nos cinemas. Avatar então foi lançado dia 18 de dezembro de 2009, há 13 anos atrás, e foi o primeiro filme 3D a ser lançado nos cinemas. Portanto, ele foi uma estreia muito esperada e fantástica, porque as pessoas queriam muito saber como é que era enxergar um filme em 3D, assistir, ter a emoção de um filme em 3D, porque a promessa é que as imagens saltariam na tela e a gente teria uma imersão muito maior na história. E realmente foi um grande boom por causa da história, por causa do 3D, enfim. Dirigido por James Cameron, a sinopse de Avatar nos traz Pandora, um mundo a ser explorado pelos seres humanos, onde se encontram ali os navios que parecem primitivos, mas na verdade são muito inteligentes. E os seres humanos querem ali extrair todo o bem que aquela natureza muito curiosa teria para oferecer, né? Eles encontram riquezas ali que valem muito também em dinheiro, né? É uma época muito futurista, onde traz robôs, trazem máquinas tecnológicas, e eles usam tudo isso para explorar Pandora e extrair dali as suas riquezas, né? Só que lá é um lugar onde não se pode respirar. Então eles criaram tanto para poder se comunicar com esses navios, quanto para poder respirar, transitar nesse lugar, os avatares, que são corpos biológicos que têm essa capacidade de transitar, de respirar e de se parecer com os primitivos. Só que nisso tudo surge o nosso Jake Sully, um ex-fuzileiro naval que acaba se encontrando no lugar do seu irmão gêmeo para poder assumir assim esse projeto no lugar dele e assumir o avatar dele que já existia, né, dando sequência a toda essa pesquisa em Pandora. Só que nisso, ele, além de ser um ex-fuzileiro, ele era paralítico, ele não tinha os movimentos da perna. E com a oportunidade de entrar em outro corpo, ele conseguiu recuperar os movimentos da perna e ter uma vida nova, totalmente livre e diferente do que ele tinha, né? E com isso ele acaba explorando esse universo de Pandora, o mundo dos Na'vi, e também se apaixonando por uma delas, né? O nosso Jake Sully é interpretado por Sam Worthington e ele encontra a Neytiri, interpretada por Zoe Saldana, que os dois acabam se apaixonando e ele fica entre dois mundos, o mundo real e o mundo dos Na'vi, dos habitantes ali de Pandora, e a partir disso ele luta para a permanência desse povo nesse lugar e da nova vida que ele encontrou. Essa sinopse, então, antes de falar sobre o filme, eu tenho certeza que tu já assistiu depois de tantos anos, ainda mais que temos o 2 já lançado nos cinemas. Eu vou pedir para te se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. Temos aí o TikTok, o Quai, o Instagram, o próprio Shorts do YouTube. Te inscreve no canal que vai me ajudar muito, e também para te não perder o vídeo que vai sair essa semana ainda sobre o Avatar 2. E agora falando sobre o filme especificamente, sobre o que é, de que trata esse filme. Esse filme é sobre se reencontrar e lutar por aquilo que se quer, porque é o que acaba acontecendo com o nosso Jake Sully, que era um ex-fuzileiro naval. Ele encontra ali uma oportunidade de ter uma nova vida, porque, poxa, na vida normal dele, ele não tinha movimento das pernas, ele era confundido com o irmão dele, digamos que o irmão dele era melhor do que ele tinha uma vida aparentemente assim, sem esperança, sem graça, sem motivação. E ele encontra ali no mundo dos Na'vi um novo universo, uma nova vida, onde ele teria inclusive as pernas dele de volta, uma esposa e pessoas com quem ele poderia se relacionar e amar a mesma coisa, né? Um novo mundo que funcionaria diferente. É um filme também sobre fugir, em outras palavras, da realidade, porque ele estava numa realidade onde ele não era amado, não se importavam com ele, era só mais um, ele não tinha os movimentos da perna, faltavam muitas coisas para a vida dele ser realizada. E ele estava preso a um sistema onde ele era visto como um soldado que estava ali cumprindo uma missão que iria em algum momento terminar, voltar para casa, e é isso aí. No mundo dos Na'vi, ele era alguém
alguém importante. A partir do momento que ele se tornasse um dos Na'vi, ele seria considerado um membro do povo com tal importância assim como qualquer outro. Então ele viu ali a oportunidade de escapar da sociedade, da vida que prendia ele, ter uma nova vida com liberdade, amor e tantas outras coisas. E esse é um filme que acabou mexendo com muitas pessoas na época, porque é justamente essa sensação que nós temos muitas vezes em estar nessa sociedade, porque a gente tem que trabalhar muitas horas por dia para receber pouco, para manter as coisas de casa, se alimentar, comprar, pagar contas. E muitas pessoas, sabe, de fazer tanto isso, de lutar e parece que às vezes nunca sai do lugar, acabam pensando, poxa, eu queria uma vida de liberdade. E esse filme nos oferece uma vida de liberdade, uma história onde existe uma oportunidade de ver algo além, uma outra vida, sendo digamos que um avatar, um personagem. É como se, pensando de forma figurada, eu jogar um videogame, eu viver a vida de um personagem em um jogo vale mais a pena, eu sou mais feliz e eu posso esquecer e deixar essa vida tão triste e difícil que eu tenho aqui na realidade. Muitas pessoas, eu acredito, se eu não me engano, se mataram, entraram em depressão por causa dessa história, porque ela mexia tanto com essa nossa realidade, essa nossa humanidade e desejo de liberdade. Então é um filme sobre isso, sobre se encontrar e lutar por aquilo que tu quer, uma vida livre, uma vida simples, uma vida não estando preso a nada, mas livre para usufruir de tudo o que a própria vida tem para oferecer. Resumidamente, é isso, né? Se encontrar e lutar por aquilo que se quer. Jake Sully, então, agora falando dos personagens, é um ex-fuzileiro naval. A gente não sabe bem qual é a história pregressa, o que aconteceu com ele antes, mas a gente vê que ele está num ponto de fracasso da vida dele, onde ele é um soldado, simplesmente cumprindo ordens, fazendo o que se faz sempre, e que vai substituir o irmão dele, que por algum motivo faleceu também. O irmão dele que era um irmão gêmeo, o que traz a possibilidade dele usar o mesmo avatar que o irmão dele usava, porque o irmão dele era um cientista. Ou seja, a partir daí ele já começa sendo assim, ó, a gente te chamou simplesmente porque tu tem o mesmo DNA do teu irmão. Não que a gente te quisesse, não que tu fosse melhor, não que tu fosse bom, simplesmente porque o teu irmão era bom e tu fisicamente é a mesma que ele, então para nossa pesquisa serve. Tu serve, nada mais do que isso. Ele já começa sendo rejeitado aí. Porém, existe também um ponto a se considerar aí, porque ele trocou de vida com o irmão dele. Ele, de certa forma, passou a substituir a vida que o irmão dele levava. Já é uma pista sobre o que a mensagem do filme geral traz, que é o que ele vai encontrar mais adiante, uma possibilidade de troca de vida, sendo então a vida do Avatar, a vida principal e não mais a vida real. E a partir do momento que ele tem o contato com o Avatar, ele não entendia bem o que era tudo aquilo, mas quando ele percebeu que a mente dele foi transportada para um outro corpo, um corpo mais forte, maior, cujas pernas funcionam, que ele pode correr, sentir a vida, ter uma oportunidade de aprender coisas novas e se conectar a uma natureza que funciona de forma tão conexa ao ser, não o ser humano, né, mas o ser Na'vi, pareceu para ele, poxa, é isso que eu quero. Para que eu vou voltar a uma vida onde as minhas pernas não funcionam, onde as pessoas não me querem, onde eu não sirvo para nada, a não ser para cumprir uma missão idiota que não vai me render em nada, que dizem que vão recuperar as minhas pernas, mas simplesmente porque eu consegui fazer um favorzinho para eles. Eu quero essa vida. Olha só, com um povo de verdade que se importa com o seu próprio povo, diferente do ser humano que na verdade só tem ambição e egoísmo, e onde eu tenho a possibilidade de encontrar uma esposa, um significado, ter uma família. Esse é o lugar que eu quero. Então a partir daí ele começa a amar aos poucos essa nova vida. Ele começa a descobrir as possibilidades do corpo dele em subir, escalar e correr, as possibilidades de ser um Na'vi e se conectar aos animais, tanto um tipo de cavalo quanto um tipo de aves grandes e outros seres, se conectar a toda a Terra, e aquela conexão passou a dar um sentido para ele. Poxa, eu sinto que essa vida faz sentido. Tudo se conecta, tudo se gira para que o povo exista e coexista e permaneça e todos sejam felizes com aquilo que eles criaram como cultura e vida.
é isso que eu quero para minha vida. Ele se apaixona por tudo que ele vai conhecendo, por uma vida nova. E se apaixona também pela Neytiri, que ela foi obrigada a ensinar ele a viver esse mundo todo, e que ela acaba se apaixonando por ele por ela, porque afinal ele se mostra uma pessoa diferente do povo, diferente do povo do céu e do povo também dos Na'vi. Ela se mostra interessada nele e ela representa inclusive todo esse povo, toda essa nova vida, né? Ele se casar, se juntar com ela, significa ele consumar essa nova vida que ele gostaria de viver. E um dos momentos mais fantásticos que eu acho desse filme, né? Tudo que é mostrado ali é um novo mundo, é tão maravilhoso de ver e sentir, mas é quando ele vai dominar um Ikran, que é o tipo de pássaro, aqueles bichos voadores, né, que eles dominam e passam a ser parceiros pela vida toda. Porque ele tem que ir e dominar aquele animal, ele tem que chegar e ele tem que mostrar que, olha, eu faço parte de ti, tu vai fazer parte de mim, nós seremos um só. E quando ele consegue dominar, é como se ele estivesse dominando aquela nova vida dele. Não, eu quero essa vida para mim. Eu quero essa liberdade. E aquele pássaro, aquele Ikran, ele representa essa liberdade, porque ele não precisa de chão, ele voa. E acredito que não tem uma sensação de liberdade maior quando a gente está voando. Eu nunca saio voando por aí, né? Eu gosto da terra. Mas com certeza voar é como se assim, não existem limites. E quando ele sentiu isso, quando ele conseguiu dominar o Ikran dele e voar e passar por todo aquele universo, com certeza ele sentiu, é isso que eu quero para minha vida. Essa é a liberdade que eu desejei por tanto tempo e esse novo estilo de vida pode me entregar isso. E exatamente no meio do filme mostra uma ceninha dele acordando ali na cápsula, porque sempre quando ele dorme, ele deixa de ser Na'vi e ele acorda para a vida e ali ele tem que comer, alimentar o corpo físico humano dele, né? Para que depois de manhã ele possa acordar, entrar na cápsula de novo e voltar a ser Na'vi. Mas enquanto ele acordou, ele pensa, puxa, o que eu estou fazendo? Eu não sei mais o que é sonho e o que é realidade. Parece que o meu mundo real era o sonho e que o sonho é a minha nova realidade, porque esse era o desejo ardente do coração dele. E aí com isso ele acaba tendo que escolher, e na verdade nem escolher, mas como fazer, como seria possível ele viver aquela vida dos Na'vi e deixar a vida anterior. Porque não existe um processo de transição para isso, ninguém nunca fez isso, e ele desejava muito isso. Tanto desejou que no final acabou acontecendo. Falando sobre a Neytiri, a nossa Na'vi principal, ela é a filha do chefe da tribo todo. Dá pra ver que na verdade são um tipo de índios, né? Um tipo de raça primitiva e que se assemelha muito aos índios que nós conhecemos aqui, né? E ela nos apresenta esse mundo, porque ela foi colocada para apresentar para o Jake esse mundo todo, ela se apaixona por ele, como a gente falou, e ela que vai nos mostrando todo esse mundo dos avatares, que, tudo bem, os avatares são os corpos biológicos, mas vamos chamá-los de avatares também, os Na'vi, que é mais fácil, né? Então ela mostra o mundo Avatar para nós, mostra que existem outras tribos, mostra que existem possibilidades, que não é simplesmente, somos um pessoal azul que vive tipo índio, assim. Existe uma nova forma de viver a vida que somente com os avatares naquele mundo, naquele universo de Pandora, é possível. E ela simboliza, então, todo esse novo mundo que, como eu falei antes, assim como os dois se apaixonam, é a ligação dos dois mundos para que o Jake possa finalmente fazer parte como sendo alguém excepcional, tão excepcional que no final ele se torna o Turuk Mato, ele domina aquele pássaro vermelho gigante para mostrar, olha, eu dominei, eu sou um de vocês e sou muito mais que um de vocês, porque eu entendi a vida de vocês e eu sei como cuidar de vocês a partir de agora. E um momento com ela mais marcante que eu acho, quando ela encontra o ele humano, né, lá na cápsula, já sem respirar, tentando respirar, e um olha pro outro e ela diz, eu vejo você. E eu vejo você, e eles se veem, porque essa frase, eu vejo você, no nosso mundo, no mundo humano, é simples e talvez não tenha tanto sentido, mas para ele significa, eu vejo o teu universo, eu vejo a tua alma, eu vejo quem tu é de verdade, não só o que tu tá por fora, eu te vejo por dentro, eu vejo a natureza em ti, eu vejo Eywa, que a gente nem falou da Eywa, que é a própria natureza que se conecta e traz essa conexão com todo mundo, né? Eu vejo
tudo isso em você. Eu acho que se a gente for comparar com a Bíblia, é como se quando Adão, que vivia sozinho, viu Eva pela primeira vez, ele falou assim, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas se fosse mudar, colocar uma outra frase, com certeza, eu vejo você. Ele se viu nela, viu ela nele. Seria uma frase muito adequada para expressar toda essa profundidade que Adão viu ali e que, digamos que fosse um Adão e Eva ali também dentro do navio do mundo Avatar. E agora o Coronel Miles, que digamos que ele representa todo o nosso antagonismo, ele é o nosso antagonista. Ele representa, na verdade, toda a entidade humana que busca essas riquezas, fazer essas extrações a todo custo, porém ele que toma a frente sendo o general, o coronel, a força armada, a força bruta e também a ganância e a arrogância do ser humano a ponto de destruir outro povo, outro ser vivo, outra raça, simplesmente por causa dos seus objetivos, dos seus desejos, independente das consequências. Ele mostra isso de todas as formas, com armas, matando, cortando, avançando, e independente do que vai acontecer, de quantos vão morrer. Eu vou dominar, porque eu fui criado como general, como coronel, para poder avançar e conquistar o meu objetivo, né? Ele traz toda essa podridão humana do que somos entre nós mesmos até hoje. Porém, ele acaba morrendo no final, mesmo dentro de um robô todo poderoso, pelas flechas da Neytiri, com toda a raiva protegendo o seu marido, o Jake. A história de Avatar então nos mostra toda a ganância e a arrogância do ser humano a ponto de ter dominado a Terra totalmente e dominar até fora da Terra, no universo, em outros planetas e destruir assim como eles fizeram na Terra. O Jake inclusive fala no final, quando ele está ali conectado com a Eywa, dizendo, olha, o meu povo, ele destruiu a Terra e quer destruir todo esse universo aqui também, assim como fizeram lá. Então, me ajuda. Ele pede ajuda para Eywa, falando o quão ruim é esse povo. A história nos enfatiza com muita força toda essa podridão que vem no ser humano e o quanto estamos presos a uma sociedade, porque até mesmo o chefe de todos lá, o que dá as ordens, que autoriza ou não, ele percebe que está fazendo algo errado. Todas as pessoas assim, mas no comando, eles veem aquela destruição, os povos morrendo, as coisas pegando fogo, a árvore caindo, aquilo que era precioso para os outros sendo destruído. Eles ficam tristes, mas eles deixam acontecer. Por quê? Porque mesmo que eles percebam que é errado, eles estão presos ao sistema e não conseguem sair. Coisa que o Jake percebia, que o que ele estava fazendo era errado, só que ele viu a oportunidade de sair e conquistar uma nova vida. Era um filme também sobre guerra de sociedades, só que dessa vez é uma sociedade de uma raça alienígena com uma raça humana, só que nesse caso os alienígenas eram seres humanos, porque eles estavam invadindo a Pandora e os navios eram muito mais humanos do que os próprios humanos, né? Os humanos são monstros diante dos navios e também diante dos nossos próprios olhos, como a gente bem sabe. E agora só enfatizando o poder da Eywa, o poder de todo esse universo Pandora, porque essas conexões que fazem das raízes, com as árvores, com os animais, com os navios, com todos os seres vivos, essa conexão que eles fazem aqui da caudinha que tem no cabelo deles, que né, é muito mais que um cabelo, é parte do corpo deles, essa conexão é tão fantástica, porque ele mostra que existe de fato vida, existe sentido, sentimento, história, memória, valores, existe uma entidade, um ser que vai além do ser vivo que vive ali, mas existe uma coisa muito maior, a Mãe Terra, que pode ser também muito maior do que a Mãe Terra, pode ser um próprio Criador que está acima de todas essas coisas, mas que faz com que tudo isso funcione, se correlacione e se conecte de forma tão perfeita. E é isso que traz toda a magia do mundo Avatar, dos navios, dessa história. Essa conexão, essa vida que funciona. Digamos que o ser humano deveria funcionar de forma semelhante. A vida, as nossas conexões, as nossas relações, mas nós abrimos mão disso por causa da nossa ganância. E essa acho que é uma mensagem forte, né? Que devíamos ser como os navios, mas nos tornamos por escolha podres, gananciosos e terríveis, inclusive com a nossa própria raça. E agora para fechar então, o final nos traz uma guerra que é vencida pelos navios, que encontram na liderança ali do Jake Sully, nosso Turok matou, uma forma de reconstruir a sua vida, o seu povo, e eles ganham do povo do céu.
mas ganham a batalha e não a guerra, porque eles são, digamos, expulsos, condenados a voltar para a sua terra, né, para o planeta Terra, porém eles não são exterminados, eles não são bloqueados, não são intimidados a não voltarem, tanto que no 2 a gente vai ver que eles retornam. Mas acaba sendo um final aberto justamente por causa disso. Os humanos saíram, alguns foram escolhidos para viver entre nós, porém sabemos que um dia eles podem voltar, porque afinal toda aquela tecnologia, o que eles construíram lá, ficaram lá. Estão por lá ainda, pode ser que eles voltem. É um final aberto. Eles ganham, mas abre para que o filme e a história continua, e a gente sabe a partir do 2 que com certeza tem muito mais coisa para se mostrar e que a gente vai ver já nessa semana mesmo. Então o que tu achou? Esse filme te marcou? Tem uma coisa muito peculiar para mim, porque este foi o filme que me marcou e me fez querer fazer filmes, querer estudar filmes, aprender, aparecer, me desenvolver no mundo do cinema. Isso já foi faz muito tempo. Esse filme foi lançado em 2009 no Brasil, mas foi em 2010 que eu assisti, por julho mais ou menos, e depois que eu assisti o Avatar 1, eu era adolescente ainda, eu tinha 17 anos, e eu precisava viver filmes. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer da minha vida, mas a partir desse filme, por causa deste filme, dessa história tão doida que mexe com a gente, eu decidi então rumar nesta caminhada em direção ao cinema, a filmes, a histórias que fazem sentido tanto quanto essa, que mexem com a gente e muda alguma coisa, porque esse filme me mudou. Por causa desse filme que eu tô falando contigo hoje, que eu tenho um canal, que eu busquei descobrir esse mundo do audiovisual, do cinema, busquei me profissionalizar, tenho meus equipamentos, tenho conhecimentos técnicos e tô rumando, vou continuar nesse caminho até que tu possa estar assistindo filmes meus, seja lá onde for, e sendo transformado por eles. E se esse filme te marcou, mexeu contigo de alguma forma, eu vou pedir para te comentar aqui embaixo qual a tua experiência, qual o valor e o tamanho da vida que esse filme colocou na tua vida. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei, pelo teu comentário aqui embaixo. Muito obrigado também porque eu sei que tu já compartilhou o vídeo e te inscreveu no canal. E te vejo no próximo episódio de Producena.